A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa tarde, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos, os teus projetos, teus sonhos, teus desejos, o teu coração. Que Deus te abençoe, irmão, minha irmã, na tua caminhada. Que Deus te abençoe neste teu andamento com Cristo, de maneira que tu não venha olhar para trás, mesmo mediante a qualquer circunstância. Ainda que os ventos, a tempestade, ainda que as perseguições, os processos sejam tão grandes que parece que você não vai suportar, que a mão do Senhor esteja sobre ti, que você confie nele inteiramente de todo o teu coração. Meu irmão, estou feliz de estar aqui hoje com você mais uma vez, glória a Deus. Eu de joelhos, para nós clamarmos, orarmos ao Senhor, você que não tem tido o hábito de dobrar o joelho, dobre os joelhos, meu irmão, juntamente comigo, porque a graça de Deus já está aqui, eu posso sentir a graça dele, eu posso sentir a tua presença já aqui. Eu já quero iniciar esta oração, esse momento de palavra, com esta passagem que o Senhor colocou no meu coração hoje, que está aqui em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, aonde a Bíblia vai falar a parábola acerca da providência. Ele diz aqui: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a teu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a tua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a tua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, que eu ouça, irmãos. Essa palavra aqui é muito poderosa, assim como toda a palavra de Deus, né? Muito poderosa mesmo. Na verdade, quando Jesus começou dizendo aqui, aonde ia uma grande multidão e voltando-se disse: se alguém quiser vir a mim e não aborrecer teu pai, tua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmão, calma. O que eu vou falar agora é sério, porque tem gente, né, tem crentes, na verdade, que se convertem, né, e começam a caminhar na presença de Deus, e em vez deles colocarem Deus como prioridade, né, e como posse da sua própria vida, eles colocam Deus como se fosse um amuleto, né, que vai livrar eles na hora que eles querem. É só passar a mão na lâmpada que o desejo vai ser realizado. É claro que Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas, meu irmão. Mas o que você está querendo dizer, meu senhor? Eu quero dizer para você que tem crentes que agem com Deus se Deus fosse qualquer coisa, irmão. E não é. Deus é coisa séria. Então, quando ele está falando aqui qualquer que aborrecer seu pai e sua mãe, né, se quiser vir a ele, e vai ter que aborrecer seu pai e sua mãe. Mas quando ele estava falando aqui que vai aborrecer seu pai e sua mãe, não é para você aborrecer seu pai, não, irmão. Você sabia que eu já vi crente que irrita teu pai, que irrita tua mãe, que irrita teu irmão? Já viu aquele crente que ele fica meio possessivo? Ele fica uma pessoa, como as pessoas chamam aí, entre aspas, neurótico, como se Jesus fosse alguma coisa que tivesse que colocar de qualquer maneira, né? E a Bíblia diz que se o próprio Jesus, ele disse que ele bate na porta, se essa porta se abrir, ele entrará e ceará com a pessoa e a pessoa ceará com ele,
Então esta é a prova real, irmãos, que Jesus, ele não força, apesar dele ter todo o poder e todas as pessoas estarem em teu poder, ele não força, porque Jesus, ele veio para aquele que está com o teu ouvido inclinado para ouvir tua voz, irmão, que está sensível à voz do Espírito Santo. Por isso que ele disse que não era para que nós endurecêssemos o nosso coração no dia que o Espírito de Deus falar. Então, tem pessoas que eu conheci no meio dessa caminhada que ele pregava para a família, mas ele pregava, tu vai para o inferno. Claro que vai, irmão. Se a pessoa não aceitar Jesus, vai para o inferno. Mas como é que uma pessoa vai se converter? Você vai dizer, tu vai para o inferno, seu desgraçado, seu infeliz. Eu já vi crente pregar assim, irmãos. Isso é sério. E aí, como é que a pessoa quer dar um testemunho de uma coisa que às vezes ele mesmo não vive, né? Na verdade, às vezes nem ele mesmo se converteu dos pecados dele. Por isso que João, ele disse, arrependei-vos e convertei-vos e produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então tem que ter um arrependimento de verdade, né? Então, uma pessoa que vai pregar, que vai anunciar, ele não está falando para aborrecer seu pai e sua mãe, para irritá-los, né? Porque a Bíblia diz, pais, não ireis vossos filhos, filhos, não ireis vossos pais. Então, ele não estava falando sobre você irá seu pai, sua mãe, seu irmão, né? Eu já vi crente que briga, sai na mão, sai no soco, né? Crentes que não são bons pagadores, que acabam aborrecendo outras pessoas. Não, ele não estava falando, a pessoa está me perseguindo porque eu sou crente. Mas, irmãos, e o teu testemunho? Porque quando Jesus disse que se alguém quer vir a ele e não aborrecer teu pai, tua mãe e a mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele estava falando de que quando você vai a ele, você está priorizando, você está colocando Deus como prioridade na tua vida, de maneira que você está amando a Deus acima de qualquer coisa. Então, instantaneamente, esse amor que você sente por Deus vai incomodar quem está ao teu redor, porque essa pessoa vai se sentir aparentemente menos amado, mas não é. É porque você está colocando Deus como amado da sua alma, de maneira que quem está ao teu redor vai se incomodar com esse amor. E aí o que acontece? A Bíblia diz que numa casa terá 3 contra 2 e 2 contra 3. Por quê? Porque Jesus, ele bem afirmou dizendo, eu não vim para trazer paz, mas eu vim para trazer guerra. Não que ele veio para fazer guerra, irmão. Dizer o quê? Que ele é a própria paz. E por ele ser paz, ele ia trazer guerra no ambiente. Mas o que as trevas têm com a luz? É evidente, irmão. Você acende a luz da tua casa e apaga. Tem como os dois habitar juntos? Não tem como. Ou você acende a luz ou você apaga a luz. Ou vai ficar escuro ou vai ficar claro. Então, ou é luz ou é trevas. Então, uma coisa não se mistura com a outra. Então, evidentemente que você vai incomodar exatamente porque você está colocando Jesus como principal da tua vida. E quem vai estar ao teu redor vai se incomodar, porque ele disse que bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então agora, por causa dele, você vai estar incomodando muitas pessoas. Porque ele disse, olha, qualquer que não levar a tua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora você vai começar a levar a tua cruz, porque você está indo após o Senhor, né? Para ser discípulo dele, para aprender dele. Porque ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Não tem como você virar uma pessoa dentro da sua casa para aborrecer sua família, para não ter sabedoria, porque aquele que vai seguir Jesus vai aprender a ter sabedoria, vai aprender a ter mansidão, vai aprender a ter paz de espírito, vai aprender a ter entendimento, discernimento, vai aprender quando Jesus disse, olha, se te baterem no lado da face e não se contentarem, dê o outro, se não se contentarem com os dois lados da face, dê as costas aos que te ferem. Então ele disse, olha, se te obrigarem a andar uma milha, anda com ele 2, se te pedirem tua capa, não resista. Mas eu já preguei para crente que ele diz assim para mim, não, missionário, isso é muito difícil, não aguento não, se vier eu dou logo outro.
Eu não aceito falar. Tem pessoas que eles ainda estão com o costume do mundo. Então, para você ser discípulo de Jesus, ele disse aqui, olha, quem quiser vir após mim, né, vai aborrecer seu irmão, vai aborrecer sua mãe. Aquele que levar a tua cruz e não vier após ele, não pode ser discípulo de Jesus. Então, para você ser discípulo de Jesus, irmão, você vai ter que aprender a ser humilde. Você vai ter que aprender a ser manso. Não tem um ditado que diz aí no mundo, né? Vai ter que engolir muitos sapos, né? Vai ter que engolir morcego, jacaré. Para você seguir na vida com Cristo, você vai ter que suportar muitas coisas, irmão. Para você levar a cruz, que cruz é essa? Para você aprender dele que conduziu aquela cruz. Ele foi cuspido no rosto, ele foi maltratado, e ele foi como cordeiro mudo. Então, ou seja, ele suportou tudo por amor, e você vai suportar tudo por amor, porque amar a Deus acima de todas as coisas é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, que em outro tempo você queria guerrear com o teu irmão, porque Paulo disse assim, por que tem dissensões entre vós? Por que tem divisões? Por que tem contenda? Porque uns ainda estão com aquele costume que diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Está dividido o reino de Deus está dividido, irmão. Um reino dividido não subsiste. Enquanto você tiver com porfias, invejas, soberba, altivez dentro de você, é porque ainda não houve uma libertação, é porque você ainda não tomou a sua cruz, é porque você ainda não se tornou discípulo, porque para tomar a tua cruz e vir após o Senhor, para ser discípulo dele, você tem que negar-se a si mesmo. Porque ele disse aqui, olha, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem começarem a escarnecer dele. Quando a Bíblia diz assim, olha, esteja como obreiro aprovado diante do Senhor, que saiba manejar bem a palavra da verdade e que não tenha de que se envergonhar. Então, como é que você vai para uma guerra sem você aprender como se guerreia antes de ir para lá? Como é que você vai suportar o teu próximo, amar o teu próximo, se você de verdade ainda nem aprendeu a amar a Deus? Como é que você vai ajudar alguém a carregar a cruz se você mesmo não consegue nem carregar a sua cruz? Você precisa se libertar de você mesmo para colocar Deus acima de tudo, para suportar essa cruz, para carregar essa cruz e para aprender a ser discípulo de Cristo. Como você vai edificar uma torre se você não assenta primeiro a fazer as contas? O que ele estava querendo dizer ali? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem começaram a escarnecer dele. Por isso que a Bíblia diz, irmão, para que a gente não seja como um menino, né? Porque um dia a gente andou com o menino, falou com o menino, se comportou como um menino. Mas agora que nós somos homens, né, mulheres maduros em Cristo, ele não estava falando de homem físico apenas, ele estava falando de homem maturidade, de mulher maturidade. Então, enquanto você ainda for menino, daquele alimento ainda que precisa dizer para você, olha, que você vai se libertar, que você vai ser transformado, que você vai ser curado. Irmão, tem pessoas que eu prego, que eu falo da palavra de Deus, que está há anos na presença de Deus, mas nunca mudam, né? Sempre o mesmo comportamento de ira, de raiva, de querer matar, de querer morrer. Por quê? Porque de verdade essa pessoa, ele não edificou a sua casa na rocha. Porque a Bíblia diz que uma casa edificada na rocha pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a perseguição, pode vir a afronta, pode vir doença, pode vir falta de pão, pode vir o que for, que essa casa não vai ser abalada. Por quê? Imagina só, se hoje você está na presença de Deus e você carrega o nome de Cristo, é como a gente vê muitas pessoas aí ele lá na rua dá um mau testemunho, ele tem práticas, ele tem atitudes, ele tem comportamentos, ele faz coisas que escandalizam o nome de Cristo. Então, ou seja, ele diz aqui, para que depois, se essa casa não estiver bem edificada, se não fizer bem as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar, então, ou seja, como é que você quer pregar, como é que você quer louvar, se você ainda nem se estruturou espiritualmente? Não que você já, de uma noite para o dia, você vai se preparar. Eu não estou falando disso, irmão. Estou falando de uma libertação. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Eu estou falando de algo que você vai buscando ao decorrer do tempo, mas você tem que buscar. Porque é como a palavra de Deus diz, né? Que tem pessoas que eles buscam conhecimento, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. São apenas sanguessugas, que às vezes só estão ali para sugar. Então Deus não quer você como sanguessuga. Ai, mas que missionária, que palavra dura. Irmãos, às vezes as pessoas não têm coragem de pregar, mas eu tenho coragem. Sabe por quê? Porque eu quero que você alcance o céu. Eu quero que você alcance a libertação. Eu quero que você alcance a tua redenção da tua alma de verdade para Cristo. Deus não quer você como um sanguessuga que fica sugando. Ai, fulano, ora por mim, pastor, ora por mim. Ai, porque minha família está me perseguindo. Ai, porque, irmãos, existem perseguições que acontecem, que é perseguição porque você carrega a marca de Cristo, mas tem perseguição que você passa porque você não tem sabedoria. Pode ter certeza do que eu estou te falando. A palavra aborrecer nesse versículo significa amar menos. O que Jesus requer aqui é que a nossa lealdade e amor a Ele sejam superiores a todos os demais vínculos em nossa vida, inclusive os da nossa própria família. Então a Bíblia diz que aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perde a sua vida por amor do Senhor Jesus, ganhá-la-á. Então, ele veio falando, né, que o preço desse discipulado, Jesus ensina que aquele que deseja segui-lo e ser seu discípulo deve resolver primeiro se está disposto a pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço disso? Você está disposto a negar-se a si mesmo? Você está disposto a suportar as afrontas? Você está disposto a se silenciar quando alguém gritar com você? Você está disposto, irmãos, alguém querer te matar e você suportar aquele momento de morte por causa do nome de Cristo? Então você tem que entender aonde que você está entrando, em que exército você está entrando, em que tipo de vida que você vai estar escolhendo para você, mas que Cristo, na verdade, já preparou para você. Então, o preço desse discipulado verdadeiro é abrir mão de todos os relacionamentos e posses. Tudo quanto temos, é bens, é materiais, é família, é até a nossa própria vida, irmãos. Porque quantas vezes você vai ter que deixar de fazer algumas coisas por amor a Cristo? Você vai ter até que, às vezes, você vai querer estar em lugares, mas por amor a Cristo, você não vai estar lá por amor a Cristo. Que a gente vai ter que deixar bens, materiais, família, nossa própria vida, né, com suas ambições, planos e interesses. Isto não significa, irmãos, que devemos abandonar tudo quanto temos. Calma, não se desespera. Porque você tem que ter sabedoria, e eu tenho sabedoria com você. Então, eu venho dizendo, isso não significa que devemos abandonar tudo quanto temos, mas que tudo quanto temos deve ser colocado a serviço de Cristo e sobre a tua direção. Então, ou seja, a partir do momento que você segue a Cristo e que você vai fazer conta desses gastos, edificar essa torre, você vai ter entendimento que agora quem vai tomar a frente de tudo é Jesus. Se antes você tomava a frente de tudo, brigar com todo mundo, você tinha pavio curto, não tinha papa na língua, por isso que Tiago ele vem ensinando, né? Que a língua é o menor membro do corpo, mas que se ela não for domada, ela é inflamada pelo inferno e inflama o curso da natureza. Ô língua perigosa, queima Jesus. Ô glória, você está entendendo? Então para você servir a Cristo, tu vai ter que domar a tua língua, tu vai ter que domar o teu corpo, porque Tiago diz que se o homem consegue se dominar a si mesmo, glória a Deus, ele verdadeiramente ele é poderoso, mas ele quis mostrar ali que o homem ele é limitado, mas ele disse: qual homem que pedindo a Deus sabedoria, ele lhe negará? Deus não vai negar sabedoria para você não, irmão. Pede sabedoria a Deus. Você quer servir a Cristo? Pede sabedoria, pede paciência. Se não tem paciência, pede paciência para Ele. Se você não tem prudência, pede prudência para Ele. Se você não tem entendimento, pede para Ele. Às vezes é mais fácil você ficar questionando a Deus. Quantas vezes você fica questionando a Deus, você fica aborrecido com Deus, mas não chega no entendimento do que Deus de verdade quer para a sua vida. Você vai colocar tudo isso a serviço do Rei. Você vai colocar tudo isso nas mãos de Deus. Porque Ele disse, olha,
Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre 10.000? Pode sair ao encontro que vem contra ele com 20.000. Quando eu li esse versículo aqui, irmão, para você servir a Cristo, não vai ser só isso, mas também você vai ter momentos que você vai enfrentar guerras, que você vai enfrentar grandes dissensões, grandes perseguições. E aí, de repente, eu me lembrei de Ofni e Finéias. Você vê, a Bíblia diz que Ofni e Finéias estava ainda em prostituição, se prostituindo com as mulheres na porta do templo, né? E a Bíblia diz que quando os inimigos vieram contra Israel, Ofni e Finéias, todo desconcertado, foram lá, pegaram a arca e foram para a guerra. Além deles morrerem, levaram a arca, meu pai. Aí a mulher de um deles morre quando tem um filho, diz, foi-se a glória de Israel, deu o nome do filho de Cabor. Acabou a glória de Israel. Irmão, às vezes você está colocando tudo a perder pela tua falta de posicionamento. Porque ele disse, olha, como é que você vai servir a Cristo de qualquer maneira? Por isso que ele falou aqui, ó. Qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas? Aquele que conhece o Senhor e se desvia do caminho, era melhor não ter conhecido. Se você quer servir a Cristo de verdade, irmão, faça jus a esse firmamento, a essa aliança que você está fazendo com Ele. Entende? Deus não força ninguém a nada. Então, se você decidiu por este ato, faça jus a isso, irmãos. Se liberta de verdade, porque o Ofni e Finéias estava na casa de Deus, mas estava vivendo de engano. Mesmo Deus levantando Samuel, ainda assim eles viveram de engano, por isso que eles morreram no pecado. Aí você vai edificar uma torre, vai edificar uma casa, fazer as contas, o gasto, e sem ter como acabar essa casa, você tem que alicerçar a tua casa na rocha. Chega de viver de qualquer maneira, meu amigo. Chega de viver de qualquer maneira, minha amiga. Chega de viver de qualquer maneira, meu irmão, minha irmã. Chega. Deus requer uma posição tua. Ah, missionário, mas é muito difícil servir a Deus. Não, irmão, é difícil viver dessa maneira que você está vivendo e sempre dando desculpa para Deus, dizendo, ai, que é muito difícil servir a Deus. Para, irmão, de dar desculpa para Deus. Está na hora de você despertar. Por isso que Jesus disse, desperta, ó tu que dorme. Né? Para você ir para uma guerra, você tem que tomar conselho. E esse conselho vai vir de onde? Vai vir de Cristo. Em Salmo capítulo 1, antes tem o Brasil na lei do Senhor, e medita nela dia e noite, que você vá bem nos teus caminhos. Sai da roda dos escarnecedores. Você quer servir a Deus, mas você não quer deixar o pecado. Você quer servir a Deus, mas não quer deixar a mentira, não quer deixar o engano, não quer deixar a prostituição, não quer deixar a prostituição no celular, não quer deixar o adultério, não quer deixar a fornicação, a falta de compromisso, de pagar as pessoas, de dar bom testemunho. Fica difícil, irmão. Ah, missionário, é muito difícil. Irmão, não é difícil, é você que não quer mudar. Quando a gente decide mudar, ainda que você caia amanhã, Jesus está vendo que você está tentando se erguer, Jesus está vendo o teu esforço. Porque se você olhar a luz da Bíblia, você vai ver, né? Tomé ainda andando com Jesus, ele duvidou, mesmo depois que Jesus ressuscitou. Né? Pedro ainda andando com Jesus, vendo Jesus no monte, transfigurado de glória, andou sobre as águas, e tantos outros sinais, viu Jesus pegando a orelha do soldado, colando de volta no lugar. Ainda assim, Pedro negou Jesus. Então, ou seja, mas nem por isso ele abandonou Cristo. A vida com Cristo é um processo, mas o processo é não retroceder, é prosseguir. Então, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Quando eu leio esse versículo aqui também, então, ou seja, o prosseguimento da caminhada, ele também ensina para a gente que, se for possível, que você busque a paz e a santificação com todos. Então, para você estar na caminhada, não tem como você ficar guerreando com tudo, com todos, irmãos. É como eu sempre tenho dito nas pregações, quando eu saio para fora para ministrar, eu digo, tem gente que às vezes ele parece que está bipolar, mas não é. Não é porque ele está bipolar, é porque ainda não houve uma mudança, ainda não houve uma transformação completa. Então, para você seguir com Cristo, você tem que ter Cristo dentro de você. Então, Cristo ele traz essa paz para dentro do teu interior, de maneira que você busca condições de paz ainda no meio da guerra. Assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, viu? Que eu acabei de ministrar para você aqui.
Então aquele que quer vir após ele tem que renunciar a tudo. Tudo o quê? Tudo que está dentro de você, tudo que está ao teu redor, né? Se você é preso a bens, se você é preso a carro, se você é preso a casa, se você é preso a família, mas eu tenho que deixar minha mulher, eu tenho que deixar meu... Não, Jesus não estava falando para você abandonar a sua esposa. Jesus não estava falando para você abandonar o seu esposo. Jesus não está falando para você abandonar os seus filhos. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que quando você seguir a Jesus, você vai renunciar o que você prioriza na sua vida. Se você não servir a Cristo porque você ama mais a sua família do que Deus, mais os seus bens do que Deus, mais o seu dinheiro do que Deus, então isso aí vai te impedir de você estar com Jesus. Lembra lá daquele moço que era rico? Ele chegou em Jesus e disse: Jesus, o que eu preciso para te servir? E aí Jesus falou para ele: vai lá. Aí Jesus falou para aquele jovem: vai lá e honra teu pai e tua mãe, né? Dê comida aos pobres e tal. Aí ele falou: Jesus, isso tudo eu faço. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, ele falou: olha. Aí ele falou: mas aí do que eu preciso? Aí Jesus olhou para ele e falou: vai lá, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Aí a Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e saiu. Jesus, de verdade, não queria que ele ficasse pobre, irmão. Jesus, na verdade, queria que ele renunciasse àquilo que fazia ele pobre, que fazia ele vazio, que fazia ele com achismo. Ai, porque eu honro minha mãe, eu honro meu pai, porque eu dou comida. Não, mas o coração dele de verdade estava nas riquezas dele. Então ele disse: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Não presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, irmãos, finalizando essa palavra aqui, olha, você é o sal da terra. Eu já dei esse testemunho em outros lugares, eu vou dar esse testemunho aqui para você. Certa feita eu estava num lugar e lá tinha muitos alimentos para ser doado, demoraram para dar os alimentos. E aí um dia eu cheguei e eu disse: poxa, os alimentos estão aqui, tem que doar. Quando eu coloquei a mão nos alimentos, os alimentos já não estavam mais inteiros, estavam deteriorados, esfarelados, arroz, feijão, né? A farinha estava com bicho, muito bicho. E aí a pessoa virou para mim e falou: olha, agora joga os alimentos fora. Naquele momento que eu fui jogando os alimentos fora, meu coração doeu, irmão. Sabe por quê? Porque só sabe o peso de um alimento jogado fora quem passou fome, né? Então eu passei muita fome na minha vida, né? Então a gente dá valor a cada pão, a cada grão de arroz, de feijão. Então quando eu fui vendo aqueles alimentos ali sendo jogados fora, meu olho, meu coração doeram e eu chorei. E aí naquele momento que eu chorei ali, eu ouvi a voz do Espírito Santo nitidamente que falou para mim. Ele disse assim: filha, assim sois vós. Aí eu falei: meu Deus, tu está falando comigo? E ele: assim sois vós. Vós sois como este alimento. Se não servir para dar alimento àquele que tem fome no tempo certo, ele será comido de bicho. Eu falei: meu Deus, misericórdia. Então, irmão, como a Bíblia aqui está dizendo, olha, bom é o sal. Você é bom, irmão. Deus tem um propósito contigo. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um desígnio com você. Mas se você não for, não prestar para o tempo que tiver que ser feito, que tiver que ser produzido, não vai prestar para nada, porque olha, se o sal ele degenerar, com que se adubará? Aquele alimento não servia para fazer mais alimento para ninguém, irmãos. Você vê que quando um biscoito ele está bem passado da validade, ele está esfarelando, não tem quem come, o gosto é horrível, entende? Então, ou seja, quem vai comer um sal que já não dá mais para comer, nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, hoje eu quero deixar essa mensagem aqui para você. Herodes não deu glória a Deus e foi comido de bicho. O povo de Israel pegou o maná além do que deveria, porque Deus deu uma ordem: pega aquilo que for necessário. Até isso você tem que ter sabedoria, você não pode saber. A Bíblia diz: não queira saber mais do que convém. Às vezes você está sabendo demais e não sabe de nada, tá bom? Às vezes você quer saber demais, irmãos, e não sabe de nada.
Está achando que é mais sábio, mais inteligente do que tudo, do que todos. E de verdade, você está perdido no labirinto, precisa se encontrar com Cristo de novo. Volta para Jesus, irmão. Volta para casa, volta para a igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Então, irmão, volta para casa, volta para a igreja. Eu sou crente. Irmão, você é crente, mas você ainda está em cima do muro, tá igual a Filipe e Finéias, como eu relatei aqui. Está na hora de tu se converter de verdade. Você é um sal excelente, irmão, você só precisa entender teu valor, sabe por quê? O que adianta? A Bíblia diz: depois que morre, o pó louvará a Deus. Aí depois não adianta você reclamar e dizer, poxa, aí depois que estiver no leito, depois que estiver desviado, como eu já preguei para muitos moradores de rua que dizem para mim, missionário, eu queria pregar. Aí eu falo, mas ainda há esperança para você. Mas hoje ele está lá se lamentando, que não pode mais. Eu já vi muitas pessoas se lamentarem no leito, né? Uma pessoa à beira da morte se lamentar porque não serviram a Deus. Então, depois não vai adiantar lamentar, irmãos. O pó louvará a Deus. Então você tem que fazer agora que você está vivo. Agora que você pode servir a Deus, agora que você pode pregar, agora que você pode louvar. Não se converteu ontem, não se converteu ano passado, se converte agora, meu querido, dentro desta palavra que está sendo ministrada para o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus está falando com você, viu? Porque eu não vim aqui para te julgar, eu vim aqui para te despertar desse sono que você estava vivendo. Quando Jonas pregou para o povo de Nínive, depois que ele pregou, que ele ficou 3 dias na barriga do peixe, que ele saiu, que ele pregou, ele estava todo vanglorioso, achando que o povo ia ser destruído. Você sabe por que ele não queria pregar para o povo? Porque ele sabia, olha o que ele diz no final, ele fala assim, Deus, bem que eu sabia que o Senhor é compassivo, grande misericórdia. Por isso que ele não quis ir lá pregar, porque ele sabia que Deus ia ter misericórdia. Aí Deus olhou para ele e falou, Jonas, eu entendo teu ressentimento, mas como eu não me compadecerei de um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? 144 mil homens, entre eles homens, animais, crianças, que se arrependeram, irmãos, com a pregação de Jonas. Então Jonas, ele estava numa posição que ele não queria pregar porque ele sabia que Deus era bom, ele estava querendo se colocar mais justiceiro do que Deus. Às vezes você quer ser mais justiceiro que Deus, irmão. Mata Jesus. Senhor, quebra lá aquela pessoa, quando na verdade você pode pregar para ela e ela se arrepender, você pode pregar para ele e ele se arrepender. E às vezes essa pessoa vai alcançar o céu e você não. Isso é sério, irmãos. Então hoje é tempo de você se converter, de você entender a palavra de Deus. Não queira ser mais justiceiro que Deus. Na verdade, aprenda a carregar a tua cruz. É isso, irmãos. Palavra abençoada de Deus para a tua vida. Quando eu prego para você, eu prego para mim, prego para todos. Amém? Então vamos orar, irmãos. Se você quer se arrepender, quer fazer uma nova aliança, glória a Deus aí com Jesus, faz, porque eu estou aqui sentindo a presença de Deus. Como eu sempre digo, eu carrego essa verdade, não posso negar a verdade, a eficácia dessa verdade, irmão. E essa verdade, ela tem poder para entrar na divisão da tua alma, do teu espírito, da tua medula. E ela é apta para discernir todos os pensamentos e intenções de corações. Então, que o Senhor, Ele venha trabalhar dentro da tua alma, de maneira que tu venha encontrar com Cristo, que este é o propósito, céu. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Livra-nos, Senhor, do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Ó Deus, eu quero te pedir, meu Pai, Senhor Deus, por esta pessoa que ouviu esta mensagem, Senhor, nesta tarde, que ela venha ser alcançada, que ela venha ser liberta, que ela venha ser transformada, que ela aprenda, Senhor, meu Deus,
aquilo que de verdade é agradável aos teus olhos, Senhor. O que é perfeito, o que é agradável aos teus olhos, o que de verdade te agrada, Senhor, quer te obedecer, quer andar nos teus caminhos, quer, Senhor, meu Deus, aprender da tua palavra, quer se preparar, quer ter entendimento, Jesus, que não é para viver de qualquer maneira. Senhor, tira essa pessoa desse embaraço, dessa escuridão, dessa treva. Tira, meu Deus, essa pessoa desse eu, dessa soberba, dessa altivez. Meu Pai, que essa pessoa venha encontrar de verdade contigo, meu Senhor, na luz do Senhor. Que a luz do Senhor, meu Pai, venha clarear esta mente. Ó Pai, eu via quando pessoas iam ouvir esta oração, e eu via quando pessoas iam ter visões, meu Pai, da luz mesmo do Senhor que ia clarear. A pessoa ia ser batizada com o teu Espírito Santo. A pessoa ia ser, Senhor, meu Pai, tocada pelo teu Espírito, ia chorar. Meu Pai, ia se arrepender. Eu via pessoas que iam chorar, meu Pai, com esta mensagem, com esta palavra, que iam se arrepender e entender verdadeiramente: Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou assim, eu estou dessa maneira, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a mudar. Ajuda, Senhor, este homem, essa mulher, esse casal, essa criança que vai ouvir essa oração, esse jovem, essa jovem, esse adolescente, essa adolescente, Pai, a alcançar a libertação em Ti. Porque perto está a tua vinda, Senhor, e tu diz na tua palavra: ó louco, hoje te pedirão a tua alma, e que tu tem preparado para o Senhor. Ó, meu Deus, que essa pessoa venha ter um encontro verdadeiro contigo nesta tarde. Meu Senhor, essa pessoa que está no caminhão, no carro, que está na prisão, que está no hospital, Senhor, que está em casa, eu não sei, meu Pai, aonde essa pessoa vai ouvir essa oração, aonde esse meu irmão e minha irmã vai ouvir essa oração, mas que eles sejam alcançados pelo poder de Deus, porque o Senhor tem água para dar, Senhor, e tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que a graça de Deus venha superabundar sobre você, meu irmão, minha irmã, que Deus venha perdoar teus pecados, renovar tua aliança e te dar paz hoje neste momento. Que Deus venha quebrar a maldição, que Ele venha quebrar as correntes, os grilhões sobre a tua vida, que tudo que te amarrava, que te impedia de você se libertar de verdade, venha cair por terra hoje, na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus. Ó Pai, eu quero entregar, Senhor, a vida, Senhor, meu Deus, dessa pessoa nas tuas mãos, e quero determinar libertação total sobre a vida dele. Meu irmão, faz aí um concerto com Deus, volta para Jesus, fala: Jesus, eu me concerto contigo, eu renovo minha aliança com o Senhor. Hoje, Senhor, eu vou te servir de verdade, para que eu seja um sal bom, Jesus, para que eu não venha degenerar, para que depois eu não sirva para adubar e nem preste para a terra, Senhor, mas que eu venha ser um sal que venha temperar, que eu venha ser luz na candeia, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, meu irmão, para a glória e para louvor do nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente, pois estou sentindo a glória de Deus. Sinta a glória de Deus aí sobre tua vida também. Meu irmão, Deus te abençoe. Fica com Jesus. Um abraço da tua irmã Jéssica Stop.